Seguimos em frente neste Primeira Hora para falar do espaço Empreendedores. A sociedade Seed Capital foi criada em março de 2009 com o objetivo de investir em empresas em início de vida, aquilo que se designa normalmente por startups, e também de as gerir durante uma fase inicial. Para nos falar da empresa, contamos com a presença de Mário Valente. Mário, bom dia, obrigado por estar connosco no Primeira Hora. Vamos começar por falar, já vamos falar das participadas, mas vamos começar por falar desta Seed Capital. Como é que surgiu a ideia e como é que foram os primeiros passos? Eu tenho um percurso de 15 anos de empreendedorismo, de 92 até 2002, 2005, a altura em que fiz uma breve passagem pela administração pública, enfim, sendo o responsável pelo Departamento de Informática do Ministério da Justiça. Depois disso, em 2008, saí do Ministério da Justiça e, dada a minha experiência de 15 anos, achei que, e senti isso na pele, achei que havia um conjunto de projetos em Portugal que valia a pena investir, mas que tinham dificuldade em aceder ao capital. E não só, tinham necessidade de algum apoio em termos de gestão. E, portanto, achei que valia a pena usar a minha experiência e o meu know-how e ajudar esse tipo de empresas a nascer e a crescer. Normalmente, quando se pensa nesse tipo de atividade, obviamente o dinheiro é importante, não só, mas o dinheiro é importante. Como é que se levanta dinheiro do mercado nesta fase, sobretudo nesta fase complicada de crise? Como é que se consegue levantar dinheiro para investir noutras empresas? Bem, antes de mais, eu acho que as alturas de crise são a melhor altura para investir. De qualquer forma, nas fases iniciais, e a Seed Capital ela própria é uma startup, nas fases iniciais qualquer startup, o capital a que tem acesso é os 3 Fs, não é? O Family, Friends and Fools. E, portanto, o capital que consegui levantar foi junto de família, amigos, conhecidos. No entanto, assinámos a semana passada um protocolo com o CREN, no sentido de termos acesso a mais uma linha de crédito de €500 mil e, portanto, isso vem-nos aumentar os 250 mil euros adicionais que tinha levantado e, portanto, vai-nos permitir apostar e ajudar a crescer um conjunto muito maior da empresa. Como é que se faz no dia-a-dia esta monitorização, como é que se liga este radar para conseguir captar os melhores empreendedores e também os melhores projetos? Enfim, eu pelo meu percurso, pela minha formação de tecnologista e pelo meu percurso de empreendedorismo, enfim, estou muito no meio português de criação de empresas e de projetos tecnológicos, que é a área em que nós investimos. E, portanto, esse é o ponto principal de captação de projetos e de ideias. No entanto, nós fazemos também, todos os 6 meses, fazemos um workshop em que ajudamos equipas, projetos, ainda não estão na fase de empresa sequer, ajudamos a construir um mini business plan e, portanto, essa também é uma altura em que nós recebemos um conjunto relativamente razoável de candidaturas, passa a expressão, e, portanto, esse workshop serve não só para contribuirmos para a melhoria dos projetos existentes, mas também para sondarmos a sua solidez e a sua credibilidade. Esses projetos surgem maioritariamente de onde? De alunos universitários, de empreendedores que já são empreendedores e que chegam que chegam novamente à empresa? Sim, temos todas essas áreas. Alunos de universidades que estão quase no fim do curso e têm uma ideia, têm um projeto e têm a vontade de ser empreendedores e não trabalhar por conta de outrem. Temos pessoas que já fizeram empresas e que já tiveram projetos e, portanto, apresentam-nos enfim, esperam que eles sejam também, que nós os ajudemos e que eles sejam também selecionados. Temos esse workshop de todos os 6 meses. Temos também um formulário de candidatura espontânea no nosso site, seedcapital.pt, e, portanto, há múltiplas fontes de potenciais projetos e de ideias para empresas, onde nós conseguimos identificar empresas com quem queremos trabalhar e, potencialmente, em quem queremos investir. Mário, hoje, e até porque o desemprego de facto tem vindo a subir fortemente nos últimos tempos, parece que para a maior parte das pessoas, nomeadamente estudantes universitários, o empreendedorismo, criar a sua própria empresa, começa a ser de facto uma alternativa bastante viável, ou começam de facto a ter essa ideia. Um aluno, por exemplo, que não seja de economia ou gestão, um aluno de engenharia, de informática, de uma outra área qualquer, que tenha um projeto de criação de empresa, o que é que deve fazer inicialmente?
Bem, qual é o primeiro passo que deve dar? O primeiro passo, ele deve ter uma ideia, não deve criar um business plan, é um erro que é muitas vezes feito. Até porque a maior parte deles, se calhar, terá alguma não tem essa formação, precisamente. Deve não fazer um business plan enorme, com 50 páginas, mas deve ter uma folha A4 ou duas, digamos assim, que defina um pouco, que consubstancia em termos formais qual é que é a ideia. Falava há bocado do nosso site seedcapital.pt. Nesse site há um formulário de candidaturas espontâneas que tem um formulário que tem 5 ou 6 campos, muito simples para preencher e que ajuda as pessoas a pensar sobre o seu projeto. Portanto, eu diria que esse que é o primeiro passo, dar um enquadramento mínimo ao projeto, enfim, qual é que é o problema, como é que se pretende implementar uma solução, quem é a equipa, qual é que é, digamos, o ingrediente mágico, o que é que torna aquela empresa ou aquele projeto especial. Portanto, eu diria que isso é a primeira coisa a fazer. Enfim, depois, a seguir, é obviamente levantar o capital. Enfim, se esses projetos, se essas pessoas, se essa equipa não têm a capacidade de obter capital junto dos tais friends, families and fools, portanto encontrar algum capital junto de amigos, de familiares, obviamente deve procurar outras fontes de financiamento e é aí que nós entramos ou pretendemos entrar. Mas para a maior parte das pessoas que quer criar uma empresa, pensa nos bancos, que hoje, por estes dias, não estão muito afoitos a emprestar dinheiro. É difícil, porque muitos empreendedores que nunca o foram têm a ideia de que é extraordinariamente difícil, que é preciso um conjunto de garantias, que é preciso hipotecar um conjunto de bens que existem. Há, de facto, dinheiro, como existe noutros mercados, onde Portugal, de facto, ainda não está muito avançado para investir nesses projetos. Poucas garantias conseguem dar no início. Eu acho que há. Acho que o erro é... E eu filo, portanto, conheço-o bem, é a ideia de que para se arranjar dinheiro se deve ir a um banco comercial e tentar obter um financiamento. Portanto, tipicamente esse tipo de financiamento vem com um conjunto tem a necessidade de um conjunto de garantias e, portanto, é difícil a uma equipa pequena e jovem dar essas garantias para obter financiamento. Portanto, acho que esse que é o erro. Existe capital, mas esse capital não está nos bancos comerciais, está nas empresas de investimento, sociedades de capitais de risco e nos business angels. Portanto, essas instituições, essas empresas é que estão disponíveis para providenciar financiamento sem a necessidade de dar garantias por parte dos promotores, dos empreendedores. Enfim, o que é certo é que essas sociedades de capital de risco, business angels, etc., normalmente investem numa fase bastante já mais avançada das empresas, em que já há um produto, já há vendas, já há um produto, já há um mercado definido. Nós, precisamente, a oportunidade que detectámos é numa fase muito mais cedo. Não há em Portugal, de facto, fontes de financiamento em pequenos valores. Estamos a falar de 10 mil, 15 mil, 20 mil euros. E, portanto, é nessa área, precisamente, que nós pretendemos investir. E, em vez de investir em 10 grandes empresas, pretendemos investir em 30 pequenas empresas. Enfim, é uma estratégia de diminuição de risco ter um portfólio grande de empresas investidas. Mas quando olhamos para essa estratégia e ao investir numa fase mais inicial, obviamente que os ganhos potenciais são maiores, mas o risco também é maior. Não há nada ainda palpável. É por isso que se chama capital de risco, não é? Eu uma vez ouvi dizer numa conferência um responsável de uma capital de risco portuguesa que era uma capital de risco, mas não gostavam de correr riscos. Portanto, obviamente era uma capital de risco controlada. E eu percebo isso, não é? Quer dizer, porque os investidores obviamente não querem enfim, perder o seu dinheiro ou que ele corra muito risco. No caso do capital inicial do seed capital das startups, isso é assumido pelos investidores e pelos business angels que há risco, e o risco pode ser 100% do capital perdido. Mário, neste momento qual é o portfólio que a Seed Capital tem? Que empresas é que tem? Que setores é que investiu? Revele-nos um pouco aquilo que é o portfólio da Seed Capital. Enfim, o setor, o tipo de empresas é tecnologia, mídia e telecomunicações. Portanto, estamos a falar de projetos basicamente internet-based. Nós nascemos sensivelmente a meio do ano passado, portanto, e o último semestre do ano passado foi mais de montagem de operações e de infraestrutura legal. No início deste ano, no primeiro semestre, investimos já em 3 empresas
e a semana passada, há 2 semanas, tivemos mais outro workshop, o workshop semestral, em que estamos neste momento a selecionar, de um grupo de 6, estamos a selecionar 2 ou 3 empresas. Que empresas são essas que vocês já têm? Neste momento, o que é que fazem em concreto? As 3 primeiras empresas em que investimos no primeiro semestre são 3, portanto, uma é a Tarpipe. A Tarpipe desenvolveu um software que permite às empresas, especialmente mídia e comunicação social, garantir a sua presença nas redes sociais, simultaneamente, sem haver necessidade de intervir separadamente em cada uma das redes sociais, e, por outro lado, permite também monitorar a presença de uma qualquer empresa ou de qualquer organização nas próprias redes sociais. Ou seja, uma empresa qualquer, seja ela qual for, queira ter uma presença no Twitter, no Facebook, no i5, consegue fazer isso de uma forma unificada e ao mesmo tempo ter uma noção de qual é o impacto dessa presença? Precisamente, precisamente. A segunda empresa em que investimos é a Sisacton, é uma empresa do Porto, que desenvolveu um software para a gestão de clínicas veterinárias, que parece ser uma coisa extremamente simples, mas o facto é que é um mercado em grande crescimento e as aplicações que existem são, digamos, bastante complexas, muito monolíticas, e o software que foi desenvolvido pela Sisacton é um software de gestão de clínicas web-based, portanto pode ser acedido pelos responsáveis da clínica de qualquer lado, onde haja um computador ou um telemóvel com acesso à internet. A terceira empresa em que investimos, a Quarkaflig, está-se a dedicar ao desenvolvimento de jogos para, enfim, PCs, Macintosh, consolas. A sua lógica, digamos assim, é a recriação, remakes de jogos que foram famosos aqui há 25 anos atrás, nomeadamente os jogos do Spectrum, do Commodore 64, do Amiga. E a ideia é fazer remakes desses jogos, modernizá-los e, enfim, adaptá-los para as atuais plataformas. E neste momento nós licenciámos a propriedade intelectual de um jogo, enfim, que foi uma referência dos anos 80, que é o Deus Ex Machina, e estamos neste momento, enfim, a juntar as peças todas para produzir esse jogo. Mário, em termos médios, qual é o investimento em cada uma destas empresas? O que a Seed Capital faz? Nós temos um modelo muito semelhante a outras empresas deste tipo no mundo inteiro, nomeadamente a mais conhecida é o Y Combinator. Nós tipicamente investimos 5.000 euros base, mais 5.000 euros por cada fundador, por cada promotor adicional. Ou seja, se for uma equipa com 3 pessoas, nós investimos 20.000 euros. Por 30% do capital, digamos assim. 25%, 30%, 35% do capital. Portanto, ficamos em minoria. A decisão é dos promotores. Obviamente que o vosso negócio é na saída, obviamente, quando vendem estas empresas, haver uma diferença substancial, o mais substancial possível, creio, entre aquilo que foi o valor investido e o valor de saída. Em termos médios, qual é o prazo para que, a correr bem, estes investimentos possam sair do vosso portfólio? O prazo normal ou o prazo da indústria são os 2 a 3 anos. Enfim, nós não pretendemos estar nas empresas até ao fim da sua vida ou até uma aquisição, enfim, de larga escala. O nosso objetivo é estar presentes e ajudar a empresa precisamente nesse ano, no primeiro ano até ao segundo ano iniciais. E, portanto, esperamos ver retorno, não de bilhões, nem de centenas de milhões. Pretendemos obter um múltiplo do nosso investimento em 2 anos, um múltiplo razoável e que nos valha a pena, enfim, estar a fazer esse trabalho e esses investimentos. Mário, destas 3 empresas que falava, 2, a primeira e a última, portanto, tanto a questão das redes sociais como a questão dos jogos eletrónicos, é um mercado onde internacionalmente há uma concorrência muito forte. Como é que vocês podem também ajudar estas empresas a olhar para o mercado externo, uma vez que, avançando para esses 2 produtos, o mercado natural é um mercado global? Precisamente, nós... Mas também o mercado nacional também é o mercado das empresas estrangeiras. O que nós achamos é que, de facto, tentamos nos centrar em empresas que não tenham só a possibilidade de funcionar a nível nacional, mas que tenham um produto que pode ter relevância a nível internacional, ou pelo menos a nível europeu. Enfim, como é que nós ajudamos? Acima de tudo, com a nossa experiência de gestão, para além da questão tecnológica, do apoio tecnológico e do apoio financeiro, com a nossa capacidade e experiência de gestão, nomeadamente startups que têm um enquadramento bastante diferente e têm um conjunto de dificuldades muito próprio. Ajudar a uma posição internacional, e isso tem muito a ver com
O facto de elas serem internet-based, portanto, serem empresas que desenvolvem software para a internet, permite a sua fácil disseminação a nível internacional, uma vez que, enfim, com a internet é um bocado irrelevante qual é o ponto geográfico onde as empresas se desenvolvem. Mais uma vez, estamos muito dentro das comunidades de empreendedorismo e de capital de risco, nomeadamente a nível internacional, e, portanto, temos alguma capacidade de obter conhecimentos e financiamento para as startups portuguesas e também de as colocar e de lhes dar acesso aos mercados internacionais. Mário, agradeço a sua participação neste Primeira Hora. Mário Valente, um dos responsáveis da Seed Capital, a falar-nos nesta manhã de segunda-feira, no Primeira Hora, do capital de risco, dos business angels também, mas sobretudo de empreendedorismo, como falamos todos os dias aqui no Primeira Hora.